Fala investidores, Fábio Lucas Mendes, FLM Investments. Estou aqui para fazer um novo vídeo. Muita gente perguntando a respeito da queda da taxa Selic, então nos outros vídeos eu dei algumas informações e isso vai gerando curiosidade, isso é muito bom. Então se você não assistiu os outros vídeos, assiste lá no canal, assina o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha com seus amigos para ficar todo mundo antenado aí o que é a taxa Selic, como que ela impacta as nossas vidas, como que ela impacta o consumo, os investimentos. Então hoje eu vou responder mais duas perguntas. Vamos lá, responder duas perguntas de uma vez. A primeira é da Flaviana a respeito das aplicações mesmo. Com a queda da taxa Selic, qual é uma boa possibilidade em termos de rendimento e liquidez? Então vamos lá, primeiramente liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar aquele investimento em dinheiro vivo, em espécie, para você usar por algum motivo. Então, eu falei no último vídeo sobre fundos imobiliários que um imóvel em si ele não é líquido, você não consegue transformar o seu investimento em um imóvel em dinheiro rapidamente. Mas o fundo imobiliário sim. Por quê? O fundo imobiliário ele é negociado na bolsa de valores. Todo dia tem gente comprando e vendendo, você transforma rapidamente aquele investimento em dinheiro. Então, o investimento que tem liquidez, ele realmente é melhor para o investidor, mas óbvio, aí vem a questão do rendimento, porque o rendimento de uma aplicação ela é dada por risco e prazo. Liquidez é um tipo de risco. Alguma operação que você não consegue vender com frequência, ela tem um risco de liquidez, um risco de você não conseguir transformar aquilo em dinheiro, tá? Então, e o rendimento, ele vai ser quanto maior o seu risco, seja ele risco de crédito, que é de alguém não pagar, risco de mercado, depois vou fazer um vídeo explicando mais sobre os tipos de risco, que é o risco de mercado é a variação dos preços, ou risco de liquidez, que é o risco de você não conseguir transformar aquilo em dinheiro. Então, quanto maior o risco, maior a sua chance de retorno. Então, se o papel não tem risco, ele vai pagar uma taxa menor, que no caso é a Selic, porque a taxa Selic é a taxa paga para títulos que não tem risco, tá? Então, qual é o outro fator que influencia no rendimento? O prazo, que tem a ver com a liquidez. Então, quanto maior o prazo da sua aplicação, maior também vai ser o rendimento. Então, uma alternativa de renda fixa, ou seja, sem aumentar muito o seu risco, sem correr o risco de perder o seu capital investido, seria você aumentar o prazo. Então, você teria que verificar por quanto tempo você consegue deixar esse recurso parado e aí aplicar em um título mais longo que você não precisaria utilizar esse valor. Agora, em termos de rendimento e liquidez, ou seja, se você quer liquidez diária, aí você vai ter que ir para o risco, não tem jeito. Então o fundo imobiliário é uma alternativa, assiste lá o último vídeo. E outras alternativas seriam a renda variável mesmo, ações, enfim. Outras alternativas. Agora, vinculado a essa taxa básica de juros, existem alguns bancos menores que proporcionam taxas atrativas, taxas pré-fixadas e taxas vinculadas ao CDI. Então, se você me chamar no inbox lá na FLM Investments, eu posso sugerir alguns bancos, sugerir não, né? De passar uma lista de bancos menores que têm dado investimentos em renda fixa bem atrativos, tá bom? A outra pergunta é a respeito de como essa taxa, essa queda influencia na compra, no consumo. Essa pergunta foi enviada pela Paulinha e ela até deu o exemplo de empresas que falam assim, agora é o momento de você comprar seu carro, agora é o momento de você comprar seu apartamento, porque teoricamente, quando a taxa básica de juros cai, o crédito para o consumidor também fica mais barato. Então, quando o governo reduz a taxa de juros, os bancos conseguem pegar esse dinheiro mais barato, pagando menos juros, então eles deveriam repassar para
os consumidores iam pegar crédito mais barato e aí seria um bom momento de realizar as compras financiadas. Só que eu tenho duas observações a respeito disso. Primeiro, nem sempre isso acontece. Então hoje mesmo eu falei com um profissional de uma financeira grande, cujo as taxas são bem altas para o consumidor final. Eu falei, e aí, com a queda da taxa, você acha que os spreads, ou seja, a taxa final pro cliente vai cair? Ele falou, ixi, acho que não. Então, provavelmente não caia tanto assim. Então tem que tomar cuidado com os empréstimos, cuidado com os financiamentos. Existem outras alternativas para comprar um carro, por exemplo, sem precisar se submeter às taxas altas de juros. Por enquanto é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Agora o bônus nesse vídeo é: estejam atentos, porque sim, podem ter oportunidades boas na questão, por exemplo, da compra de um apartamento. Você que tem o sonho de comprar o seu apartamento, vai fazendo simulações nos bancos aí, nos financiamentos imobiliários. Tenha em mente, hoje a taxa básica de juros é 4,25%. Lá atrás, quando a taxa era 14%, tinha financiamento imobiliário por 7%, ou seja, quase metade. Claro, tinha subsídio do governo e o governo liberava essa taxa via projeto Minha Casa Minha Vida. Mas agora, com a taxa 4,25%, as taxas se mantiveram a 7%. Então, se você pegar uma taxa próxima de 5%, se os bancos forem reduzindo essa taxa, sim, pode ser uma oportunidade de você financiar o seu apartamento e ter crédito barato e não precisar se descapitalizar, usando seus recursos próprios, enfim, e realizar o sonho da casa própria. Então, é uma alternativa. Mas, volto a dizer, toma cuidado com o financiamento de veículo, por exemplo. Se a taxa básica de juros é 4,25% ao ano, uma taxa de 2% ao mês não é uma taxa baixa. Mas vinculado a essa taxa básica de juros, ou seja, títulos de renda fixa que pagam algum percentual da taxa básica. Então hoje nós temos alguns títulos no mercado que pagam 103% do CDI, que é uma taxa equivalente à Selic, 103% com liquidez diária. Ou seja, você consegue ter um pouco mais que a Selic e ainda assim poder utilizar o dinheiro diariamente. Deixa lá rendendo 103,5% do CDI, que é igual a Selic praticamente, e pode utilizar o dinheiro diariamente. Se você saca esses recursos antes de 30 dias, você tem que pagar um IOF, que ele é um IOF que vai reduzindo. IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. E esse valor ele tem uma tabela regressiva, ou seja, você paga menos IOF à medida que você vai deixando mais prazo, e quando chega em 30 dias você não paga mais nada.